Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tanto vocês como a família de vocês, né? Esse é o meu desejo, tá bom? Que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos da revista dos juniores. Hoje estamos na investigação número 13, cujo título diz assim: 12 homens e uma mensagem. Quando a gente fala de 12 homens, isso nos remete a uma história dos discípulos, não é isso mesmo? Quando Jesus esteve aqui na terra, né, e escolheu os seus discípulos. Ele escolheu 12 homens muito especiais para poder segui-lo, não é verdade? Esses homens eram chamados de discípulos. E você sabe o que significa a palavra discípulo? É uma palavra derivada do latim, né, e significa aluno. Isso mesmo, aluno, tá bom? Vocês se lembram quais eram os nomes desses 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus? Se não lembram, vou ajudar a vocês, tá bom? Vamos lá em Mateus 10, de 2 a 4, tá? A Bíblia diz assim: E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Cananeu e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então, esse foram o nome dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, né? E agora que relembramos dos nomes, podemos iniciar as nossas pistas que vai nos ajudar a responder o nosso mistério de hoje, cuja pergunta para o nosso mistério é a seguinte: como discípulos de Jesus, o que devo fazer? Então, a pista número 1, né, vamos ver aqui o que ela nos ajuda a responder esse nosso mistério de hoje, tá bom? Os primeiros homens a serem chamados por Jesus foram os irmãos Simão Pedro e André, que eram pescadores. E quando Jesus os viram, logo os chamaram para andar com ele, e disse que eles seriam pescadores de homens. Então, a princípio, né, Simão e André, que estavam ali, preparando as redes dele, para pesca, Jesus chamou e eles não pensaram duas vezes, começaram a seguir a Jesus, tá bom? O que significa isso, né? Ser pescador de homens, né? Como a gente viu que Jesus falou ali para Simão Pedro e André: venham e vocês serão pescadores de homens, né? Significam que eles seriam preparados para anunciar o evangelho a outras pessoas. E nada melhor do que o próprio mestre para ensinar a eles. Não é verdade? Imagina vocês ser chamado por Jesus e ser ensinado por ele tudo aquilo que deveria fazer para salvar vidas, né? Ser pescador de homens. Logo na sequência, Jesus encontrou mais dois irmãos, Tiago e João, que estavam ali consertando algumas redes de pesca, né? E também foram chamados por Jesus e de imediato, sem pensar, sem titubear, eles deixaram ali o que eles estavam fazendo e começaram a seguir imediatamente a Jesus. Tá bom? Pista número 2. No ministério de Jesus, quando ele estava aqui, né, no ministério dele, pregando, né, salvando vidas, curando enfermos, né, havia muito questionamento do seu poder e quem ele realmente era. Né? E naquele momento nem todos criam que ele era o Salvador prometido. E é claro, Jesus sabendo de tudo aquilo, começou a questionar os discípulos. Né? Lá em Mateus 16, no versículo 13, parte B, né, Jesus pergunta aos discípulos, né, depois de tudo que eles estavam ouvindo ali, então ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens
ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí no verso 14, os apóstolos dizem, né? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E na sequência, no verso 15, Jesus pergunta novamente, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, no versículo 16, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha plena convicção de quem era Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus conhece o seu mestre e não tem dúvida ao afirmar que ele é o único Salvador capaz de perdoar e dar a vida eterna. Tá bom? Essa foi a nossa pista número 2. Pista número 3. Após a morte e a ressurreição de Jesus, ele apareceu aos discípulos e lhes deu uma ordem. Vocês lembram qual foi essa ordem? Vamos ver lá em Marcos 16, 15. Só um minutinho. Vamos lá em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa foi a ordem que Jesus deu aos discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Essa ordem que Jesus passou para eles foi seguida, né, pelos discípulos e eles saíram. Saíram pelo mundo realizando milagres em nome de Jesus, pregando o evangelho. E muitas daquelas pessoas que ouviram a pregação dos discípulos creram e foram salvas. Né? A ordem dada por Jesus a ordem que foi dada aos discípulos, né? Foi dada por Jesus aos discípulos, devem ser obedecida por todos nós que também somos discípulos dele. Nós somos aluno dele. Nós estudamos a palavra dele. Então nós somos discípulos de Jesus. E essa ordem de ir pregar o evangelho a toda criatura, isso não necessariamente, né, a gente precisa ir do outro lado do mundo. Temos os missionários, temos aquelas pessoas escolhidas que dispõem a ir a outros lugares pregar o evangelho. E damos graças a Deus por essas vidas. Né? Mas nós temos que, se nós não podemos ir do outro lado do mundo, né, pregar o evangelho a toda a criatura, nós podemos pregar o evangelho ao nosso redor, né, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Isso é o que o Jesus falou para a gente ir quando ele menciona, né, quando a gente acabou de ler lá em Marcos 16, 15, ide por todo o mundo, né, fazendo um trocadilho aqui, ide a toda a vizinhança, ide a todo colega de escola, ide a todos os meus familiares e pregar o evangelho. Não é verdade? A gente pode fazer isso. Isso pode estar ao nosso alcance. Não é? Isso pode ser menos dificultoso do que ir, por exemplo, na Ásia, na África, na Europa. Né? A nossa Europa pode estar do nosso lado. E isso é o que Jesus pede para os discípulos dele fazer. E como somos discípulos, devemos fazer aquilo que ele nos manda. Tá bom? Deus deseja que todos nós obedeçamos em todo momento e em todo lugar. Por exemplo, como acabamos de falar, na escola, em casa, no bairro, no condomínio. Onde estivermos, temos que estar sempre obedecendo o que Jesus nos manda fazer. Tá bom? E para concluir, temos algumas perguntas. Eu vou pedir para que vocês, juniores, anotem aí na sua revista, que aí quando voltarmos presencialmente, vamos ver quais foram as suas respostas. Tá bom? Primeira pergunta. Você já é discípulo do Senhor?
O discípulo pode ser obediente ou desobediente? Como tem sido a sua atitude? Você precisa mudar algo? Né? Essas são 3 perguntas. Anotem aí e quando voltarmos a gente vai ver quais foram as suas respostas. Tá bom? Lembrando que um discípulo que ama Jesus é obediente, não dá desculpas, assim como Pedro, né? Simão Pedro, Tiago, todos aqueles que foram escolhidos por Jesus, eles não deram desculpa. Agora não posso, estou trabalhando, não é? Então, não dá desculpas. Isso é um discípulo que ama a Jesus. Reconhece que Jesus transmite sua mensagem, reconhece que quem é Jesus na verdade, né? Reconhece quem é Jesus e transmite a sua mensagem a outras pessoas. Tá bom? Para finalizar a nossa eureka, e vocês lembram qual foi a pergunta do nosso mistério de hoje? Né? Já vou repetir para vocês, tá? Mas antes disso, vamos ler Mateus 28, 19, que vai nos ajudar a responder ao nosso mistério de hoje, a nossa eureka, tá bom? Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com base nesse texto e na história que vimos hoje, nós temos a resposta para o nosso mistério, para a nossa eureka. E a pergunta é a seguinte, relembrando, como discípulo de Jesus, o que devo fazer? Resposta, né? Como discípulo de Jesus, devo obedecer-lhes sem desculpas, em todo lugar, e falar dele a todas as pessoas. Tá bom? Essa é o nosso mistério de hoje, a nossa investigação e a nossa resposta de hoje, né? Só repetindo, como discípulo de Jesus, o que devo fazer? Como discípulo de Jesus, devo obedecer sem desculpas, em todo lugar, e falar dele a outras pessoas. Sejamos todos discípulos de Jesus, obedecendo e praticando a sua palavra. Tá bom? Tenham todos um ótimo domingo e uma semana abençoada. E no próximo domingo, investigação número 14. Tá? Ficam com Deus, uma ótima semana para vocês e para todos da sua família. Amém. Até a próxima.